Bom dia pessoal, meu nome é Alexandre e aqui eu falo de investidor para investidor, pessoa física para pessoa física. Vamos ganhar dinheiro juntos aqui na internet. Eu sou economista e eu faço investimentos em gerais, algumas coisas, e eu gosto de falar sobre isso também, sobre negócios. Eu falo muito sobre negócio. No Instagram que eu tinha, eu falava sobre franquias também, outras coisas. Parei de falar sobre isso um pouco e agora hoje vamos falar no tema do vídeo. Como eu consegui fazer digamos assim, 1000%. Essa é a dúvida. Nossa, 1000%, mas esse cara é muito mentiroso, isso é o tigrinho, não é possível. Isso é coisa de retardado, só pode ser mentira, entre outras acusações que a sua mente pode estar fazendo para você. Olha aqui um mimo, ó. Mimo, dá bom dia aqui pro pessoal aqui, mimo. Enfim, pode ver aqui que eu tô de forma despretensiosa, num domingo de manhã, gravando uns vídeos, enquanto o meu neném dorme, assim eu consigo tempo para isso, e depois vou fazer um churrasquinho aqui. Então, o que acontece? Antes de ter a alta que aconteceu na Azul, que deu aquele short squeeze, que uma ação de uma empresa do tamanho dela, bilionária, que teve uma valorização de 60% num dia, isso é bem incomum, né? Mas isso aconteceu porque muita gente estava vendida, e aí teve chamada de margem, e aí o short squeeze fez um efeito em compra em cadeia. Então, 2 dias antes eu detectei que já tinha sido formado um fundo na ação, tá? Fiz uma análise gráfica e analisei os fundamentos também e percebi que é o seguinte, ó, embora tenha um grande risco de perder tudo nessa ação, dela ir à falência, de você ser diluído entre inúmeras outras coisas, porque se você não sabe, a ação pode estar a R$1, mas ela pode ir além do zero. Sabe como que a ação da bolsa vai além do zero? Quando ela fica muito tempo na cotação de centavos, tem que fazer o agrupamento da ação. E isso possibilita que ela tenha novas quedas. Por exemplo, se eles agruparem a ação 10 para 1, ela vai sair do R$1 para 10. E de R$10 ela tem espaço para cair de novo até R$1. Sacou? Funciona assim. A empresa que mais aconteceu isso foi a Parmalat, aqui na nossa bolsa brasileira. Cara, sem mentira, eu sei que pelo menos uns 5 agrupamentos ocorreu nela. Ou seja, 5 vezes ela quase que foi do zero em diante. Então, tipo, é uma coisa absurda que você não vai pensar que isso aconteça, né? Ou você acha que existe um fundo, né? De 1 centavo não passa, não. Passa assim. Enfim, como que deu esses 1000% de valorização? Percebendo que existia um fundo, que ela já estava ali nos 60 segurando, querendo subir, quando bateu 80 centavos eu pensei, bom, tá na hora de fazer uma posição aqui. Comprei um pouquinho de ações, eu não tenho muitos recursos hoje, não sobra dinheiro, sou pai de família, enfim, as contas estão apertadas, não estou numa situação tão agradável quanto se imaginava. Então, são vários aspectos nesse sentido. Então, eu tô mal das pernas, literalmente. Enfim, aí eu vi que eu tinha recebido um dividendo ali, umas coisinhas ali, tinha um dinheirinho ali parado nos últimos meses. Aí eu pensei, vou comprar umas opções também. Comprei as ações, comprei umas opções para mim fazer uma aposta bem de alta. E é uma aposta, literalmente, porque eu comprei opções de 2 anos de investimento, ou seja, 2027. E eu consegui comprar antes da valorização, porque o zigue-zague da ação faz com que ela tenha um engordamento das opções. As opções são derivativos das ações e elas movimentam conforme as ações. E se a ação movimentar muito rápido, muito forte, para cima ou para baixo, vai aumentar a volatilidade. Aumentando a volatilidade, o preço da opção, que é, em contrapartida, igual, ele mimetiza, ele imita o da ação, ele engorda. O que ele engorda? O valor de expectativa, que é o valor não intrínseco. E essas opções não têm valor intrínseco porque ela é OTM. Porque ela é OTM, porque ela está no strike 3 e outras estão no strike 4. Significa que a ação tem que subir disto para ganhar dinheiro. Enfim, é como se eu estivesse contra o tempo fazendo uma aposta que pode dar 15.000%. Basicamente isso. Até 15.000%. Eu entendo que seja factível. Só que como você bota pouco capital, R$1.000 para virar 150 mil, me parece interessante colocar 1.000 ali. Mas eu não tinha os 1.000 e eu fiquei meio assim de colocar. Coloquei apenas R$250. E eles foram a 3.500. Ou seja, é pequeno valor. Aí você vai dizer, assim é fácil, botando um pouquinho, sim. Mas você entende que, embora a passagem do tempo, nesse caso, que é o tendão de Aquiles das opções, eu, digamos, tirei essa parte, coloquei para 2027, tirei essa parte de risco, não pegando uma opção que vence daqui a um mês. Com isto, deu 2 dias e começou altas, 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 altas. Foi 7 a 10 dias de alta nas ações da Azul. Com isso, a valorização daqueles contratos que eu paguei 5 centavos foram a 70 centavos. Eu não realizei. Então bateu os 1000%. Todo dia 100%, 100%, 100%. Teve dia que deu 300%. Não realizei por quê? 1, eu não estava com acesso ao notebook. 2, houve falecimento de um parente meu, próximo. E eu fui no velório no pico assim da alta. E no outro dia acho que teve uma alta ainda, mas eu tava com um monte de serviço acumulado. Então não fiquei mexendo e pensei, vai a R$2, deixa assim aí, depois eu penso o que eu vou fazer. Não foi a 2. E isso é um tendão de Aquiles do investidor. Não tomar iniciativa e atitude a hora que você deveria ter tomado. Seria interessante como eu ter pego esses 3.500, só que é fácil falar quando já aconteceu, né? Às vezes passa dos R$2 e nunca mais volta, e você perdeu o bonde e não entra mais naquele valor interessante ali. Pois é.
E quando eu comprei com a mentalidade de que eu vou vender a 7, porque a ação vai a 10 e porque vai sair da recuperação judicial nesse meio tempo até 2027. Eu tô pra tudo ou nada. Eu entrei com a ideia de tudo ou nada. Ou eu ganho muito dinheiro ou não ganho porcaria nenhuma. Perco esses 1.000 ou pego os 1.000 de volta daqui a um ano, dependendo como tiver a cotação da ação. É isso que eu pensei. Então, como não atingi o meu objetivo, eu poderia, vamos supor assim, parcialmente ter realizado esse lucro. Pego R$2.000, entendeu? Pego 2.000 e já garanto aqui, ó, pá, botei 250, peguei 2.500, digamos, e deixar essas outras opções ali. Deixa rolar, deixa rolar. Tiro o lucro 1.000%, pra dizer, ai, tirei 1.000%. Mas 1.000% é legal. Se tu tira em cima de 10.000, né? Uma coisa assim mais vultuosa, né? Então, eu poderia ter pego agora esse dinheiro e ter entrado novamente. Agora já tá quase naquele valor de novo. Então, é matemática pura. Matemática pura, risco-retorno e sangue na veia, e não é uma situação muito fácil de... Que atitude que eu devo tomar? Vou citar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tivesse colocado R$10.000. Aí ia ficar mais interessante. Eu teria colocado 10.000, teria dado 100.000. O que eu faria então? Pegaria 90 e deixaria os 10. Deixa correr, deixa correr. Deixa aí a 7. Então, muitas vezes é interessante sim você pegar e botar o lucro no bolso. É uma das coisas que eu sempre prego. Só como eu botei um valor pequeno do meu ponto de vista, R$250, e eu consegui num preço muito bom, eu pensei que não seria bom eu sair, porque como eu sei que a volatilidade dobrou, triplicou nesse meio tempo, demora muito tempo e às vezes nem ajusta. Tanto é que eu não consigo mais fazer um reposicionamento a 5 centavos na Azul B2. Então, ela ainda com a ação na mesma cotação, está sendo vendida a 15 centavos. Ou seja, 3 vezes o valor. Por quê? Porque ela oscilou de tal maneira que ainda continua muito volátil a ação. Então, pelo modelo Black-Scholes que calcula essa variável, mostra que ainda existe uma grande expectativa. Se existe uma grande expectativa, o valor extrínseco cresce. Maior quantidade de pessoas querem pagar mais. Maior quantidade de pessoas veem que vale mais e que pode acontecer de novo um movimento semelhante. Isso faz com que não perca o valor da opção. Tá? Mesmo com a ação caindo, hoje já está no valor que... A ação já está no valor que eu paguei a opção, mas a opção não está baixando. Por quê? Exatamente por causa disso. Ainda há uma perspectiva de que aconteça isso. Não recomendo a ninguém, isso não é uma recomendação. Estou falando o que eu fiz e como que eu fiz. E como rendeu 1.000%. É como se tivesse um tigrinho na Bolsa de Valores brasileira? Sim. O que eu fiz aqui nessa operação é uma operação arriscada, que o tempo é contra você, que várias circunstâncias é contra você, como uma empresa pré-falimentar, está em recuperação judicial. Um mundo de coisas conspira contra essa operação. Eu tenho que enfatizar isso é real. Agora, o risco 1.000 para 150.000 me interessou. É uma ação de uma empresa que está talvez subavaliada demais, mesmo que em recuperação judicial. Se sair recuperação judicial, a tendência é que vá a 5 e 10 reais de forma rápida. Então, existe uma possibilidade também dos juros brasileiros cair e que o dólar se ajuste para baixo também. Isso favoreceria muito também a Azul. E se tudo isso acontecer em sinergismo, as chances de que tenha êxito nessa operação é muito grande. É muito grande. Em suma, para tirar essa questão desse risco do tempo, isso e tudo, eu comprei um lote de ações também, porque daí a ação não tem validade, né? Ou a empresa vai falir, ou vai ser diluído e deu. Mais risco que isso não tem. E cai mais, enfim, mas tudo. Mas não tem o risco de expirar. A opção expira e você perde tudo na passagem do tempo. Se em 2027 não acontecer isso aí, ou eu tenho que vender ela, ou eu tenho que fazer alguma outra coisa. Sair da opção, enfim, em si, vai virar pó. Então, a ação não vai virar pó, a não ser que aconteça o que eu falei. Então, mas é isso. É assim que eu fiz o tal dos 1.000%. Escreve aí Azul. Escreve Azul, que eu vou entender pela quantidade de pessoas que escreveu Azul, que é interessante esse vídeo e de como se gerou esses 1.000%. E eu vou te responder. Sinta-se como se você estivesse falando comigo, aliás, vai estar falando comigo aí. No mais, curta esse vídeo que ajuda bastante no canal, ajuda bastante. E eu vou ver ali. Eu não consegui ver aquele percentual de quanto que subiu. Enfim, não adianta. Aconteceu, já voltou, então eu não consigo tirar print daquilo lá. Talvez eu vou ver se eu consigo puxar o gráfico da B2. Só que assim como a Azul não ficou com o topo registrado no dia, porque ela subiu muito e depois deu uma queda, não ficou registrado que ela ganhou 1,80 ali no gráfico. Ficou menos. Então essa opção B2 também vai estar, acho que menos. Mas eu vi no book. Eu vi ela no book mais de 70 centavos. Então é isso que no fim que vale aí. Valeu!